Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estou novamente aqui, esta hora, não é? 20 horas de Portugal, 20 e 12 minutos, não é? Como eu teria dito aquela hora em um live rápido, também vou fazer aqui um live rápido para poder deixar aqui o meu ponto de vista com relação, não é? Ao apoio que teve a seleção angolana, não é? Nesse exato momento, não é? É, eu vim para aqui para poder então deixar aqui o meu descontentamento com relação, não é? A esta claque dos bebuchinhos, não é? A essas claques, essa claque de pessoas, essas que não. Olha, o que deveriam fazer é mesmo estarem lá, não é? Em Angola, em Luanda, não é? Assistindo de longe, não é? Porque o que nós vimos ali é uma vergonha, não é? Com relação à claque. Eu pergunto aqui a vocês, não é? Se vocês estão contentes também com relação a essa escolha, não é? Dessa claque, que nem conseguiu levantar as bundas das cadeiras, não conseguiu levantar os pompons que deveriam ter, essas senhoras que foram ali de unhas pintadas, de cabelos longos até ao rabo, não é? O que me deixou mais intrigada é ver aquelas pessoas ali, não é? A representar Angola, não é? Aquelas pessoas que não deveriam estar ali. É triste dizer isso, né? Mas o que eu tenho a dizer aqui é que a nossa seleção nos deixou aqui uma grande história também. Não podemos deixar passar isso, não é? Mas é um momento também histórico em que Angola chegou aos quartos dos finais, não é? Com a Nigéria. Parabéns, Nigéria. Não podemos deixar também de parabenizar aqui a Nigéria, não é? Se bem que nós perdemos com a Nigéria, mas não podemos deixar de parabenizar aqui a Nigéria, não é? Pelo seu empenho, pelo apoio que tiveram, diante das suas claques, porque foi uma claque bem organizada, bem recheada, uma claque preparada para poder estar ali a trazer alegria, não é? Diante dos seus jogadores, diante da seleção do seu país. E é isso que deveríamos ter também diante da nossa seleção, não é? Deixando aqui o meu descontentamento com relação a má contribuição da federação, não é? Das instituições do desporto, né? É preciso que aprendam com isso. Porque quando se está no evento, não é? Diante de várias seleções, de vários países, é preciso preparar bem. Antes, preparar bem os jogadores, não é? Apoiarem esses jogadores incondicionalmente, não é? E não só, os patrocínios devem chegar antes do, como é que eu vou dizer, do evento, antes, durante e após o evento, para que os jogadores então se sintam aconchegados, se sintam acolhidos, se sintam apoiados, para que eles pudessem se sentir cada vez mais, não é, apto, não é, com relação à sua dedicação. Não é isso que a nossa seleção tem tido, não é? Não só diante da própria federação, diante dos empresários, diante como é que eu vou dizer, das instituições que dirigem o desporto. Está-se a ouvir ali em várias situações, ou na boca de vários senhores, não é, que a cultura e o desporto andam de mãos dadas. Tudo bem, não, mas também não é bem assim, porque também o homem da cultura deve fazer o seu trabalho, porque também, com relação à cultura, tem falhado bastante, não é? Não tem representado bem a nossa cultura, tanto quanto dentro como fora do país, não é? Falamos aqui do desporto, é preciso
é preciso que a federação, é preciso que o Ministério do Desporto, não é, possam investir mais desde o princípio até o fim, as escolas. É preciso que haja apoio também dentro das escolas, não é? Porque o desporto parte também, não é, das atividades extracurriculares. Tentem mais ou menos, quando vocês viajam, vocês senhores ministros, vocês, os poderosos de Angola, tentam mais ou menos imitar como é que os outros funcionam. Mas imitem mesmo bem. Não se sintam acanhados, perguntem também, porque os outros também perguntam antes como é que vocês chegaram até aqui, não é? Como é que vocês conseguiram desenvolver o vosso país em tão pouco tempo? Porque é preciso também que isto aconteça. Se bem que os nossos políticos não praticam essa troca, quando se fala troca de parceria, não é? Os mesmos não sabem como fazer, não sabem como, não é? E é nesse caso, não é? Falamos aqui da seleção angolana, nos representou muito bem. Eu estou a entrar já que tipo uma senhora que relata os jogos, mas é isso também é uma forma de eu estar aqui para poder então para poder fazer com que os nossos compatriotas estejam mais ou menos, não é, alegre, se bem que perdemos, mas é preciso que levantem o ânimo, senhores em Angola, meus compatriotas, recebam bem os nossos jogadores, sim, esses sim merecem, mas aquela claque de bunda mole, não é? Mexendo o cabelo para todo lado, não é? A cerveja na mão, não é? Isto não é correto, nem conseguiram levantar as bundas da cadeira. Isso não pode estar a acontecer, porque é uma vergonha, perante a um evento, não é? Pessoas essas que foram escolhidas a dedos. Eu gostaria de saber se o Calado Show, faz parte de alguma claque angolana. Eu queria saber ali se o Cotingo também é chefe de alguma claque, não é? Eu gostaria de saber se o Fábio também faz parte de alguma claque. O que essas pessoas foram lá fazer? Eu gostaria de saber se aquela menina também de cabelos pintados também, não é? O que ela foi lá fazer, não é? O que ela foi lá fazer? É preciso que a federação, é preciso que essas instituições que dirigem o desporto angolano se reveem em algumas situações. Prestem atenção, façam análise do que tem feito, não é? Onde é que devem melhorar? Porque isso já é demais. Passa anos e repetem sempre os mesmos erros consecutivos. Isso não pode estar a acontecer. Vamos felicitar, sim, vamos receber bem os nossos jogadores, não é? E fica aqui também o meu desabafo. Existem muitos jovens que nasceram na Europa, jogam em clubes como é que eu vou dizer? Em clubes esses de grande renome, não é? Jovens esses que por vezes manifestam a vontade de jogarem na seleção angolana, mas que olhando de fora, não é? Não tem apoios nenhum, não tem incentivos nenhum, porque esses jovens precisam de ser incentivados, se bem que nasceram fora do país, não é? São filhos de imigrantes, residentes em esses países. É preciso, não é? Que esses jovens sejam apoiados. É preciso que esses jovens sejam vistos de uma maneira em que eles possam então contribuir por alguma coisa, não é? Tanto quanto perante a nossa seleção. E quando nós nos deparamos com algumas mais práticas com relação, não é? A forma em que os apoios, não é? Os apoios têm sido um fracasso, não é? É preciso que façam uma análise profunda. Senhores,
Aprendam. Angola não é simplesmente gritar na boca, mas é preciso investir. É preciso que olhem diferente com relação a esses eventos, porque esses eventos também farão alguma coisa, despertar outros povos, não é? Porque muitos deles não conhecem o país Angola. Muitos desses outros países não conhecem o país Angola. O país Angola não basta só erguer uma bandeira, não. É preciso que também, não é? Perante a essas atividades, perante a esses eventos, possam fazer com que o nosso país, não é, seja visto de uma forma, não é, respeitosa. E é triste quando aparecem pessoas nas redes sociais falando disto, tocando em esses assuntos, não é? E são apedrejadas, não querem ouvir, são vistos como arruaceiros, são vistos como pessoas que não querem bem do seu país. Não, nós queremos bem sim do nosso país, mas esperamos que os governantes, os políticos saibam, não é, fazer o seu papel, saibam fazer o seu trabalho. Porque não é normal. Olhando de lado, não é? Olhando por outro lado, com relação a outras nacionalidades, o presidente deveria estar ali sem medo, sem receio, no meio do jogo, apreciando o jogo, apoiando o jogador do seu país, não é? Não é num sofá de casa. Não é num sofá de casa. É preciso tirar esse medo. Não é? É preciso tirar esse medo. Por que será? Por que será? Por que esses senhores não se sentam diante dos cidadãos? O que fizeram esses senhores? É porque têm cometido erros atrás de erros, não é? Falamos aqui dessa claque, é uma pouca vergonha. É uma vergonha, não é, fazerem esse tipo de seleção, não é, de pessoas essas que não deveriam estar ali, não é? Onde é que está a claque do 1º de agosto? Onde é que está a claque do Petro? Onde é que está a claque de outros clubes? Onde é que estão essas pessoas? Não é? Uma claque. Vocês viram como é que estava a claque da Nigéria? Conseguiram perceber aí quem é quem? Não, porque as pessoas se pintaram todos, não é? Fizeram com que a sua equipe, não é, ficasse contente com a sua presença. E não é aquilo que nós vimos ali, não é? Viu-se também ali dentro, no meio entre essas pessoas, não é? No meio entre essas pessoas, não é? Pessoas essas que não têm nada a ver, pessoas essas que não deveriam estar ali. Pessoas essas que foram apenas dar uma volta, que tinham que sair da Angola para esse país, mas que não fizeram nada, não é? E é preciso que as pessoas falem mesmo, é preciso que as pessoas toquem nesses assuntos, não tenham medo. Não tenham medo de falar com relação a esses assuntos, não é? E é preciso que as pessoas tomem nota daquilo que vai acontecendo, porque já é o momento desses senhores mudarem de tática, mudarem de posição. É hora desses senhores, não é, investirem mais com relação ao desporto, investir nos jogadores, muitos deles não, depois desse evento, não é? O que será de alguns jogadores, não é? O que será? Porque muitos deles jogam em alguns clubes, não é? E não têm condições. Não tem condições. Há atletas que passam por dificuldades. É preciso que também invistam, não é, em alguns espaços, não é, de ginásio, não é, para que os mesmos, quando tiverem esse tipo de evento, estejam cada vez mais preparados, não é? Cada vez mais preparados. Por isso é que existe dificuldade quando esses jogadores, não é, têm contato com outros jogadores que jogam fora. Existe uma disparidade, existe uma diferença. Por exemplo, para aqueles que
jogam em clubes europeus, não é? Tem uma outra forma de jogar, não é? Na rapidez, as táticas, não é? E o espaço onde os mesmos jogam, não é? É diferente, não é terra batida com buracos. E isso faz a diferença, faz a diferença. Isso mexe com o psicológico dos jogadores. Os jogadores precisam viajar, não é, de uma forma, não é, aconchegante. Os jogadores precisam viajar, não é, com segurança. Os jogadores precisam estar em espaços esses de lazer que os faça pensar e repensar, estudar, não é, não é, no pós ou antes ao jogo. É preciso que as pessoas façam isso. E é diferente, sim, é diferente, foi diferente. O CAN 2024, não é? Foi diferente, não é? Angola conseguiu subsair, Angola conseguiu deixar mais ou menos o seu nome marcado, não é? No CAN 2024, não é? E neste caso é preciso repudiar, não é, a esses senhores, não é, com relação à claque. É preciso que também, se vocês repararem diante de alguns campeonatos, já existem claques, não é, apropriadas que acompanham, não é, que acompanham essas equipes, não é? As claques, não basta só fazerem parte das claques, mas é preciso que também essas claques, não é, façam um treinamento, preparem a atividade. E não é isso que muitos têm feito, não é? Falamos aqui das claques europeias, americanas, sul-americanas, não é? Vocês vão achar o quanto existe uma diferença, porque são grupos esses preparados para poderem apoiar, grupos esses que treinam, que ensaiam, não é? E é isso que deveria ser. Não são qualquer pessoa que saiu do gabinete X, qualquer pessoa que tem o seu cartão de militante do MPLA, quer dizer, foram em cada família, não é, de pessoas essas que têm a filiação dentro do partido, né, tirou um determinado pessoal para poder então se fazer passar como uma claque. Eu pergunto aqui, o que o Calado foi lá fazer? O que o Calado fica bem lá num palco, na sua comédia, não é? O que aqueles influenciadores, não é, digitais foram lá fazer? São comediantes. São comediantes, aí não estavam no seu terreno, aí precisavam de pessoas que já têm feito esse trabalho. Quando se fala em combate também ao desemprego, deveriam pegar as pessoas que não têm trabalho. Essa pequena saída fazia diferença a essas pessoas, não é? Com mais humildade estariam ali a revestir como é que eu vou dizer, revestir verdadeiramente a claque. Não é isso que aconteceu. É uma vergonha autêntica, sendo angolana ao mesmo tempo, não é? É uma vergonha. Não é? Façam pela próxima vez, não façam isso. Vão aos clubes, vão buscar mesmo aquelas claques já organizadas, porque existem aí muitas claques já organizadas, como, não é? Como no 1º de agosto, no Petro de Luanda e por ali, não é? Vão buscar essas claques, vão buscar os líderes dessas claques, e os líderes dessas claques saberiam mais ou menos identificar as pessoas, não é, que poderiam estar ali a representar, então apoiar, não é, a seleção angolana, que são os nossos palanquinhas. Obrigado por nos terem dado um pequeno gosto também de alegria. Obrigado por vocês terem feito, não é, esse momento tão agradável, não é, para alguns angolanos, não é? Tiveram bem, sim.
lutaram até o final com garra, com muita resiliência também, não é? E é isso que aconteceu. Meus compatriotas, meus amigos, eu estou a ver muita gente a publicar, não é? A publicar figurinhas com choros, tão tristes. Não fiquem tristes, mas também que é preciso que as pessoas toquem mesmo na ferida com relação a essas falhas que esses senhores têm cometido. Por isso daí eu teria mencionado que antes, não é, antes dos jogos, não é, evitavam fazer telefonemas aos jogadores também, não é? Porque muitos deles, depois de um telefonema, acabam por perder, não é, o sentido do jogo, não é? Ou o sentido da preparação da mente, não é? E é isso que acontece também quando... Porque é preciso olharmos também por esse lado. É preciso que as pessoas aprendam, não é? Que as pessoas aprendam com os erros, não é? Com as críticas, porque as críticas também são bem-vindas, mas críticas essas que não ferem sensibilidade, mas que façam com que, não é, haja mudança, com que as pessoas se revêem naquela crítica. Viva os palancas negras, não é? Os nossos Cubenga, não é? O Cubenga, palanca negra, o Cubenga. E é isso que eu vim aqui fazer, não é? Em pouco tempo. Não é necessário eu estar aqui durante muito tempo, não é? Porque isso nos trouxe também um pouco de alegria e não só para, não é, podermos então entrar, não é, mais preparado com relação a outras lutas, porque temos outras lutas então para podermos enfrentar, não é? Como cidadãos do bem, não é? E é isso. E não se esqueçam que desta forma também fizemos aqui um bom papel, cada um nos seus perfis, tivemos que modificar aí algumas coisinhas para poder então mostrar o quanto nós estamos a apoiar a seleção. É preciso que, não é, apoiar uma seleção não tem nada a ver com outra coisa, porque tenho visto ali muitas publicações também com relação à seleção. Porque eu não posso apoiar a seleção, porque não posso apoiar o país, porque o saco de arroz não tem nada a ver. A seleção não é a seleção, não é, que tem governado o país, não são esses jogadores que têm governado o país, não é? É preciso tirar também isso das nossas cabeças. A seleção não tem nada a ver com a situação atual do país. Quem governa o país é João Lourenço. Quem governa o país são os políticos. Quem governa o país, não é? São aqueles que estão lá sentados lá no parlamento. Não são os jogadores, porque os jogadores também são vítimas, não é? São vítimas. Muitos deles até não têm casa própria. Muitos desses jogadores não têm casa própria. Muitos desses jogadores não têm condição, não é, de habitabilidade, não tem condição, não tem uma alimentação saudável no seu dia a dia, nas suas casas, não é? Muitos deles até se alimentam através do clube, não é? É preciso também que nós olhemos um bocadito com relação a isso. Não temos que culpar aqui a seleção. Eu não posso apoiar a seleção porque não posso apoiar esse país. Não, vocês não estão a apoiar o país, estão a apoiar a seleção. Não é? E através da seleção nos revimos como angolanos, né, nesse caso, não é? Não tem nada a ver, porque aí estaríamos a fazer mistura de algumas coisas que não tem, porque eles até são vítimas também da forma em que tem se governado o país. Esses também não sabem o que fazer. Muitos deles até nem depois desse evento não se sabe como é que eles vão estar, porque muitos deles também vão receber aí um puxão de orelha, porque é o vício que esses governantes têm, não é, de tentarem a fazer ameaças e de certas coisas, não é? Mas
eu quero deixar aqui, não é, o meu apoio a esses jovens, os palancas, os nossos cubengas, não é, a nossa palanca magrita, né, mas teimosinhas, não é? Não é? Mas que a federação deve melhorar, que a FAF deve fazer algumas mudanças, que a FAF deve... isso também fica aqui de um puxão de orelha para os jornalistas. É preciso que vocês façam o vosso trabalho, porque é uma coisa que vocês não têm feito. É preciso que vocês se desmamem desses escapes. É preciso que vocês se desmamem desses cartões partidários, porque muitos deles, não é, têm que cumprir a agenda do partido, não é? É preciso que os mesmos façam um trabalho, não é, que o povo cobra, não é? Tem que haver credibilidade no vosso trabalho. Vocês têm que mostrar o quanto vocês são capazes de, não é, estarem distante do partido, não é? E é isso que devemos nós também fazer, esse trabalho de base. Fazer esse trabalho de base, chamar a razão, chamar... dar aqui o puxão de orelha também a esses jornalistas, não é? Porque muitas das pessoas também estão ali só por causa do seu pão, mas não pensam, não é, na situação do povo. É preciso que todos nós façamos o nosso trabalho sem medo, sem receio, independentemente do país em que tu te encontrares, independentemente do seu ponto de vista, independentemente da sua ideologia política, religiosa ou não. É preciso que as pessoas falem. Quando as coisas não vão bem, é preciso que as falem. É preciso que as pessoas reclamem. É preciso que as pessoas mostrem os seus descontentamentos, não é? Para os palancas negras, aqui fica o meu apoio, o meu... Muito obrigado por vocês estarem ali, por vocês chegarem até os quartos dos finais. Mas aquela claque, preparem ovos para tirarem aquele pessoal. Preparem os ovos para poderem atirar aquele pessoal. Porque foram mais, não é, fazer gingado de camisolas, cabelos compridos, unhas compridas, não é, a tentarem esconder as caras, não é? E isso não é bom. Isso não é bom. Fica aqui, não é? Fica aqui o meu repúdio com relação a essa claque, não é? São vocês que matam o mesmo sonho de certas pessoas. São vocês que fazem com que, não é, as pessoas ficam desanimadas, perdem a vontade. São vocês que estragam aquilo que é bom, não é? São vocês que destroem. São vocês, não é? De barriga cheia, pessoas que foram com cerveja na mão, não é? Não é? O vosso papel é lá num palco a fazer comédia. O vosso papel é lá fazer comédia. Aquela senhora de cabelo pintado foi lá fazer o quê? Qual é a música que aquela senhora canta? O que ela foi lá fazer? Não é? O que o Fábio foi lá fazer? São essas coisas que nós devemos começar a apontar mesmo os dedos e falar o nome desse pessoal. Não é? O que essa pessoa foi lá fazer? Foi lá sentar, foi descansar um bocadito, um fim de semana, não é? Vamos lá, não é? E postos lá não fizeram nada, não fizeram o seu papel. O que é uma claque? O que é um líder de claque? É preciso que as pessoas aprendam. O que é ser uma claque? Ser uma claque não é apenas uma camisola vestida e ponto final. É preciso que as pessoas estejam preparadas. É preciso que as pessoas estejam ali para apoiar. Não é? É preciso que as pessoas estejam ali a levar energia positiva para aqueles jogadores. Não é? E não é isso que se viu ali. O que aqueles senhores foram lá fazer? Os cotingos, os calados, os Fábios Dance, e o Parta Curracha, influenciadores, foram lá fazer o quê? Foram lá fazer o quê? Se vocês sabiam, vocês, senhores, que fizeram essa seleção, vocês, a seleção desse pessoal, não é? Que foi apoiar... os nossos palancas, não, vocês sabiam onde é que vocês poderiam encontrar as pessoas corretas das claques que poderiam trazer, não é, energia boa para os nossos jogadores? Vocês sabiam onde é que estavam?
Mas a vossa ambição falou mais alto. A vossa ambição falou mais alto. A vossa ambição falou mais alto. É uma vergonha autêntica. Vocês viram como é que estava as ruas, não é? Com relação ao apoio à Nigéria. Vocês viram como é que estavam? Não se conseguia ver quem. Aí as pessoas não estavam. As pessoas estavam todos iguaizinho. As caras todas pintadas, o cabelo todo pintado, os chapéus todo pintado. Aí ninguém foi lá mostrar peruca. Aí ninguém quer saber de peruca, de peruca humana. As pessoas não querem saber quem meteu o perfume mais caro. Aí ninguém queria saber quem. Pessoal, isso não é correto. É uma vergonha. Pela próxima, não façam isso. Ficam em casa. Não estraguem aquilo que está bom. Vocês foram aí apenas para fazer fotografias. Vocês foram ali apenas para fazer fotografia. Isso não pode estar a acontecer. É uma vergonha aquela claque. Ninguém levantava a bunda. Ninguém fazia um gesto ali para animar os jogadores no campo. É uma vergonha. Barrigudos, não é? Pessoas essas que só mudaram a indumentária, senão todo mundo aí são gente de pão com leite. São gentes com pão com leite aí, pão com leite que já vem do partido. E temos que deixar certas coisas. Quando houver eventos como esse, não é? Não deve ser feito aproveitamentos políticos, porque em cima disso tudo houve também aproveitamento político. Houve pessoas ali que tentaram se pôr em cima como PCAs. PCA, tu não és chefe do jogador, tu és chefe de uma empresa. E lá são os teus subordinados que devem te chamar de chefe. Não devem fazer com que humilharam o jovem, não é? Humilharam o jovem de uma forma em que, não é? Mexeu com o psicológico dele. Porque tenho que pedir desculpa ao papá. Que papá? Que meu chefe? Que meu chefe? Isso não pode estar a acontecer. Vocês humilharam. Por isso é que muitos dos filhos dos imigrantes que vivem e jogam em alguns clubes da Europa não aceitam. Há jovens que tinham vontade de ir fazer a vida militar angolana não, e são-lhes cortado esse sonho porque não têm acesso, não têm apoio, ninguém, não dão abertura. Não dão abertura. Vocês querem o quê? Por isso é que muitos acabam por perder a vontade de jogar na seleção angolana. Por isso é que muitos deles não é, negam categoricamente que não querem jogar na seleção angolana, preferem jogar na seleção, não é? Que eles adotam. É preciso fazer mudança essa para melhor, mudança essa que deve surtir algum efeito. É uma vergonha. Vou repetir novamente aqui, é uma vergonha. A claque que enviaram, a claque da pouca vergonha. Se fizessem diferente, podiam fazer diferente, podiam mandar aí as senhoras de bundas grandes, aquelas as jardadas, para abanar bem a bunda aí, seria melhor. Seria melhor, muitos deles ali, como alguns cantores ali, eu tinha que estar lá, senhor presidente, senhor não sei o que. Não, isso não pode estar a acontecer, é uma vergonha. É uma vergonha. Todos os bajuladores que tiveram ali na claque, toda aquela claque, aquilo não é uma claque, aquilo só é um bando de pessoas, não é selecionado, não é, pelos seus familiares, não é? Para poderem ir ali dar uma volta. Foram dar uma volta, um fim de semana prolongado. Foram fazer um fim de semana prolongado.
Foram fazer um fim de semana prolongado. Foram gastar combustível com aquele pessoal todo do que foi representar, que foram se representar como claque, foram gastar combustível. Gastaram combustível. Um bem-aja para todos vocês, para aquelas pessoas que vão vendo ali o meu direito, não é? Um bem-aja para todos vocês, não é? Não se esqueçam de comentar, não se esqueçam, não é? Que continuem também a darem os vossos pontos de vista, que isso é necessário. Um bem-aja para todos vocês, um até já, um bom fim de semana, não é? Não chorem muito, porque os nossos palancas chegaram até ali nos quartos dos finais, não é? E já foi, fizeram um bom trabalho, sim. Um até já para todos vocês, aqui no Luísa Francisco é espaço para o amor. Eu hoje virei aqui um relator, né? Uma relator, não é? Do futebol também, porque eu também sei fazer um bocadito este papel, não é? Também sei mais ou menos analisar algumas questões aqui, não é? E é isso, porque eu não estou só aqui para umas questões, estou aqui para todas as questões desde que me deem a oportunidade de poder eu falar, então estaria aqui para poder então também dar esse meu ponto de vista aqui. Um bem-aja para todos vocês, um até já. Luísa Francisco fica por aqui. Tchau.